A gente se pergunta o que significa essa metáfora. Jesus é bastante claro. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, devotos, devotas de Santo Antônio. Uma feliz, uma abençoada terça-feira para você, para sua família. Que alegria, né? A gente poder se encontrar nesta manhã e juntos lermos o Evangelho, refletirmos, para que esse Evangelho seja sempre luz, para a nossa vida, para o nosso caminho. O Evangelho deste dia 28 de abril é João, capítulo 10, versículos de 22 até 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: "Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente." E Jesus respondeu: "Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um." Eu falava ontem desse termo convite para a gente também viver na unidade, no sentido de sermos construtores de unidade e não de divisões. O Evangelho de hoje, o final, faz esse convite. Eu e o Pai somos um, convite à unidade. Veja que diz o Evangelho no início, vai dando os detalhes de onde que está Jesus, vai dizendo assim que era inverno, que Jesus caminhava pelo pórtico de Salomão e que logo um grupo de judeus vai correndo ao redor de Jesus e que mostra ali esse diálogo tenso, que os judeus ficam meio que perseguindo Jesus com as suas perguntas. Até quando vai nos deixar em dúvida? Se tu és o Messias, diz pra gente de uma forma aberta. E Jesus critica eles, porque qualquer resposta que ele dá para eles, eles não aceitam sua mensagem e, claro, nem a sua ação. De forma concreta, Jesus diz para eles: "Vós não acreditais porque não sois das minhas ovelhas." A gente se pergunta o que significa essa metáfora. Jesus é bastante claro. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço. Elas me seguem e eu lhes dou a vida eterna. Jesus, ele não força ninguém. Ele apenas chama. Aí a decisão de segui-lo depende da gente, de cada um de nós. Só se ouvirmos e o seguirmos, nós vamos estabelecer com Jesus essa relação que leva à vida eterna. Nada, gente, nada é tão decisivo para ser cristão como tomar a decisão de viver como um seguidor ou seguidora de Jesus. Me parece que o grande risco dos cristãos em nosso tempo, e talvez de todos os tempos, foi sempre o de pretender ser sem seguir a Jesus. Querer ser cristão, se dizer cristão, mas sem seguir a Jesus. E escutar a voz de Cristo não significa apenas ouvir palavras, mas é reconhecer a sua presença no meio desses tantos barulhos que nós encontramos na nossa vida. Significa distinguir entre tantas vozes, aquela que traz paz, aquela que dá orientação, direção para a nossa vida, enfim, que traz verdade. A gente pode dizer assim que quando a gente escuta, ou então quem escuta, caminha.
Quem reconhece a voz muda de direção quando se faz necessário. Porém, muitas vezes queremos ouvir sem seguir. Queremos entender sem obedecer. E claro, isso tem uma consequência, porque dessa forma a gente perde a força do Evangelho. Porque a palavra de Deus, ela não se cumpre apenas na escuta, mas também na resposta que a gente tem que dar a essa palavra. Portanto, o primeiro desafio nosso para tomar essa decisão é escutar a sua chamada. Ninguém se põe a caminho nos passos de Jesus seguindo somente sua própria intuição ou o seu desejo de viver um ideal. A gente começa a segui-lo quando nos sentimos atraídos e chamados por Cristo. Por isso, a fé não consiste primordialmente em acreditar em algo sobre Jesus, mas em acreditar nele. Veja que isso tem uma diferença. Quando falta o seguimento de Jesus, gente, cuidado e reafirmado uma e outra vez no seu próprio coração e na comunidade crente, a nossa fé, ela corre o risco de ficar reduzida a uma aceitação de crenças, a uma prática de obrigações religiosas e uma obediência à disciplina da igreja. E sem a gente se dar conta, a gente meio que se habitua a viver de forma rotineira e repetitiva. E aí se cria vazio. Falta-nos criatividade, a renovação, a alegria daqueles que vivem esforçando-se por seguir Jesus. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele conclui com uma revelação bastante decisiva. Eu e o Pai somos um. Me parece que aqui está o centro de tudo. Eu falava antes da unidade, né? Ou seja, a segurança das ovelhas, a força da voz, a promessa de vida eterna, tudo nasce dessa unidade. Cristo, ele não age separado de Deus. Ele é um com o Pai. Portanto, seguir Jesus é entrar nessa comunhão, é participar dessa vida divina. Não tem outro caminho. Hoje, portanto, caros irmãos e irmãs, o Senhor faz um convite para nós, para a gente voltar ao essencial, a gente escutar com o coração, confiar mesmo sem entender tudo e, sobretudo, seguir com fidelidade. Que Santo Antônio nos ajude, que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força. Paz e bem, gente. Até amanhã, quarta-feira.